Olá pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe faz parte do nosso conteúdo passado, certo? Onde nós começamos a discutir um pouquinho sobre contos fantásticos, e Edgar Allan Poe é o que nós podemos considerar como um autor de contos fantásticos, certo? Para tentar desvendar um pouquinho sobre Edgar Allan Poe, é preciso considerar que nós estamos falando da pessoa que deu início ao gênero textual, do gênero policial, certo? Então, ele é o maior contista do gênero policial de suspense de todos os tempos. E ele é o criador do primeiro detetive da história. Então, antes mesmo de Sherlock Holmes, dos personagens de Agatha Christie, nós tínhamos o personagem criado por Edgar Allan Poe sendo o primeiro detetive, que fez parte de 3 contos, sendo um deles um bem famoso chamado Os Assassinatos da Rua Morgue, certo? E ele marcou muitas gerações, pois ele é influente até hoje, por tratar de assuntos como a morte, o mistério, o macabro, enfim. Sem ele não haveria livros, séries e filmes de suspense, de terror como nós conhecemos. E os principais livros policiais, os principais filmes policiais, séries policiais existem com base em seus contos, certo? Tal foi o poder de influência de Edgar Allan Poe durante o tempo. Edgar Allan Poe ele nasceu em 1809 e de 1809 até agora a influência dele na literatura é muito marcante, certo? Ele tem uma história de vida muito trágica. Ele teve problemas com seu pai, e saiu de casa para servir o exército. Ele também era um garoto adotado, certo? Porque a família dele, biológica, havia abandonado ele, enfim. Ele começou escrevendo poema inicialmente, e um dos fatos mais trágicos da vida dele, que levou ele a escrever o que ele escrevia, foi a morte da prima dele, que era também casada com ele, certo? Foi uma morte muito trágica, ela morreu muito nova, e ele desde então não conseguiu se recuperar dessa morte, e tomou gosto por escrever esse tipo de conto mais macabro, enfim. Ao longo de sua carreira, ele não foi apenas um autor de contos desse tipo, certo? Ele também foi editor, contista, ele foi poeta, crítico literário, enfim. Ele é reconhecido como um dos primeiros escritores de conto, assim, de gênero ficcional policial, certo? Além de contribuições para o gênero, como por exemplo a ficção científica, em que ele teve uma grande influência, e também ele escreveu alguns dos principais contos, certo? A publicação de suas primeiras poesias fez com que ele trabalhasse em jornais, revistas, enfim. E como ele começou a trabalhar como crítico literário, e aos poucos ele começou a escrever a sua própria obra, a sua própria prosa, certo? Ele é um autor romântico, e romântico, gente, não é de romance, certo? Ele não escrevia romances de casais e tal. Ele é um autor romântico porque o romantismo é um movimento literário, certo? Em que tinha como sua segunda geração identificada como essa parte mais sombria da literatura, que trabalhava com temas como a morte, o mistério, enfim. Uma pegada mais gótica, certo? E algumas das suas biografias dizem que ele escolheu esse tema mais porque o público gostava do que por ele mesmo gostar desse tipo de literatura. Não é que ele fosse grande fã do terror.
Ele escrevia porque o público gostava desse tipo de literatura. Ele também produziu contos sobre pseudociências. Ele tem um conto, por exemplo, sobre um homem que consegue falar depois de morto. Ele é hipnotizado e o médico consegue falar com ele após a morte. Ele também escreveu contos bem poéticos, assim, que não são de terror, mas que tem essa pegada assim mais gótica, sombria, mas que são muito bonitos, sobre romances, enfim. Mas o público ficou conhecendo ele pelo seu trabalho mais sombrio, por suas histórias de vampiros, de fantasmas, enfim. Suas principais obras é o poema O Corvo, certo? O conto O Gato Preto, O Assassinato da Rua Morgue, que foi o primeiro conto assim que tem um detetive policial, e A Máscara da Morte Scarlet, e o que nós lemos semana passada, que é O Retrato Oval, certo? Ele foi um autor muito importante para a evolução dos contos fantásticos. Óbvio que ele não é o único autor de conto fantástico, certo? Ele é muito importante, mas ele não é o único. Ele é o pioneiro, ele é um dos primeiros. Ele foi quem deu origem ao conto policial, por exemplo, certo? Bem, é isso. Deem uma olhada na biografia dele, pesquisem sobre ele na internet, deem uma lida sobre a vida dele, que também é muito interessante, bem como procurem as obras dele. É muito bom, gente. É uma leitura que vale muito a pena, certo? Não é nada muito assustador que não dê pra dormir de noite, mas assim, é um conto muito interessante, certo? São contos que causam um pouquinho de medo, de suspense, mas que tem um grande significado por trás. Bem, é isso. Eu vou liberar as atividades quando esses vídeos estiverem ao ar e no grupo da escola, bem como vou disponibilizar o slide para que vocês estudem, certo? Até mais, espero que esteja tudo bem nessa quarentena e até a nossa próxima aula.